Eu te perguntei isso justamente para trazer para essa realidade aqui, para esse ambiente das empresas de restaurantes corporativos, né? E essas empresas, pelo menos as que eu conheço, que são dezenas ou até sei lá quantas aí que eu conheço, que são clientes aqui da Alkit, as quais eu me relaciono, a maioria tem, entre aspas, uma área de marketing. E essa área de marketing, muitas vezes, ela cuida praticamente daquele marketing de PDV, marketing do ponto de venda. O cara faz lá toda a parte de comunicação do ponto de venda, faz a parte de ambientação. Putz, trabalhos incríveis, cara. Puxa, eu vejo empresas assim que os caras trabalham muito bem esse ponto. Acho que a maioria delas trabalham também essa questão das redes sociais também, mais com a visão, assim, eu diria, respeitosamente com essa visão de marketing de conteúdo, com essa visão de design e tal. Então eu vejo que a maioria dessas empresas, se elas plugassem uma assessoria de marketing como a tua, de marketing veio através da internet, iria funcionar muito bem, porque ela já tem um repertório, já tem. Cara, tu não vai desenvolver e fazer tudo isso do nada sozinho, né? Tu precisa de alguém que tenha o repertório, o conhecimento específico, que saiba o jeitinho da empresa, que encaminhe as coisas. Então, não vai funcionar sozinho. Vocês não têm nem bola de cristal e nem fazem mágicas, né? Esse é um ponto que eu gosto de falar. Mas as empresas de restaurantes corporativos, elas já têm. Tem uma empresa pequena de um conhecido meu, que é nosso cliente, que ele tem uma pessoa. Cara, tá ótimo. Ela é generalista, uma moça generalista, ela faz toda essa parte de criação, super legal. Olha o quanto que ela pode colaborar nesse processo de vendas através da internet, com um time como o teu, por exemplo, que tem todos esses especialistas, e a pessoa tem esse repertório. Cara, a pessoa pode te dar vídeos para você, a captação de vídeos, fotos, uma base toda de conhecimento para o time de estrategista, de copy, de gestor de tráfego, lapidar e transformar nesse ponto aqui com coisas, com anúncios, né, que sejam, que capturem a atenção e todas essas coisas. Eu perguntei isso na Alkit, então nós tínhamos um time de marketing, era reduzido, mas nós tínhamos, e aí nós migramos, então, nós temos um gestor da área de marketing aqui, e que ele, então, hoje, ele faz gestão de 3 times, né? Ele faz essa interlocução, melhor, a interlocução com a V4, com o seu time, faz a interlocução depois com uma social media que faz aquelas publicações que é o marketing de conteúdo, e recentemente a gente tem, então, um outro time que está nos ajudando nessa parte do Mercaurantes Cast, que está nos ajudando também na parte do Marcelo Stack, então, do meu perfil profissional, que está permeando na Alkit, no Mercaurantes Cast e tal. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora sobre isso. Muita gente, tu vê, né? Tu olha alguns exemplos aí, né? Tu olha, vou pegar um exemplo bombástico aí, Elon Musk. Pô, Elon Musk, ele puxa, ele lidera, né? As ações de marketing das empresas dele, né? Quem não conhece Elon Musk, Tesla, quem não conhece esse processo todo, mas vamos trazer agora para o Brasil. Pô, olha o Luciano Hang, né? O velho da van. Porra, eu sou fã, cara, desse cara como empresário, o que ele faz, assim. Tu olha o cara da CIMED, então. Enfim, tantos caras, Adib. né? Uhum. O João Adib, né? Tantos caras que eles estão, então, colocando a cara. E aí eu quero te perguntar qual é a tua opinião sobre isso. Eu já sei, mas eu quero perguntar para nossa audiência aqui, para tu responder para a audiência saber. Cara, é fundamental ter uma cara e normalmente ser o dono, um dos donos, o fundador, ter uma cara ali no marketing, mostrando, passando a mensagem, falando. Quero saber se é fundamental e eu quero saber se, na tua opinião, também isso pode ajudar a vender mais. Boa, ótima pergunta. Isso daí foi alguns tópicos de discussão que a gente já teve, que a gente chegou a comentar. E é extremamente importante entender uma coisa. Contexto é rei, na minha visão. Contexto é rei, tá? Eu posso falar para vocês que é uma obrigação isso daí acontecer? Não, não é uma coisa que
se a pessoa ali, se o CEO, se o dono não aparecer, não vai ter resultado no marketing? Não. Existem várias empresas que você não sabe quem que é o dono e tem muito resultado no marketing. Então, não necessariamente é fundamental, que é tipo, é um ponto que se você não tiver, você nem começa. Não é isso. Você pode começar sem, você pode fazer sem. Tem várias empresas, inclusive você deu um exemplo da empresa ali de fora do Elon Musk. Tem uma empresa que eu gosto muito, que é de roupa de esporte, de academia, se chama Gymshark. Basicamente, ela está no mercado faz mais ou menos 10 anos. O CEO, ele tem 28 agora, ele começou a empresa com 18, ele não fez nada, ele não apareceu nos 6 primeiros anos da empresa, e a empresa já valia 500 milhões de dólares. Hoje em dia a empresa vale mais de 1 bilhão de dólares e ele começou a aparecer, mas ele construiu uma empresa de 500 milhões ali sem aparecer. Então não necessariamente você precisa fazer. Agora, é uma coisa que vai ajudar na parte do marketing, é uma coisa que vai realmente impulsionar? Com certeza. Isso daí sem dúvida nenhuma. Você pode ver que tem vários empresários que estão começando a entender que a mídia importa muito. A atenção é a moeda do século XXI, né, que a gente está. Então é extremamente importante. Se você conseguir fazer isso, se você tiver disponibilidade, é uma coisa que eu realmente pensaria para começar a investir. Inclusive, foi o que eu falei para você ali naquela época que a gente estava conversando também, né? Exatamente. Esse foi um ponto, né, da gente. Eu vou trazer aqui, então, de novo para esse universo. Eu não quero falar em nomes específicos, porque eu não tenho autorização, muito menos procuração para falar sobre isso, mas as pessoas, nosso público aqui, quem trabalha e quem opera nos restaurantes corporativos, vai saber exatamente do que eu estou falando. Vamos pegar as três gigantes. Existem três empresas gigantes do segmento de restaurantes corporativos. Tem uma brasileira, tem uma francesa e tem uma que era inglesa e recentemente foi adquirida por um outro grupo. Mas tem três gigantes. Das três gigantes, que elas têm uma condição de destaque no mercado de restaurantes corporativos, somente uma delas tem um dono que é o fundador e que bota a cara, que todo mundo conhece, que todo mundo fala o nome dele, que é um grande formador de opinião, uma personalidade nesse segmento. E, cara, de certa forma, a conexão com essa empresa e a relação, ela é muito mais fácil. Então, você aí, ó, que é um diretor, que é um fundador, você pode, você deve colocar a tua cara, você deve produzir conteúdo. E produzir conteúdo, isso é o seguinte, é falar do teu dia a dia, é falar o que acontece na tua empresa, levar a tua mensagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, você aí que é líder, que é fundador de empresa de restaurantes corporativo, pequena, média, grande, você acha que tu vai contratar, tu acha que tu vai conseguir contratar alguém, um ator, uma atriz, vai contratar alguém dentro da tua empresa que vai conseguir falar melhor do que tu? Com mais energia, com mais propriedade, com mais autenticidade. Ninguém vai fazer isso. Cara, é tu, é o teu sócio, é os caras que começaram contigo lá atrás, é os caras que têm uma propriedade maior. Essa gente toda, vocês todos, então, podem fazer esse trabalho. Inclusive, esse conceito, né, tá cada vez mais aprimorado aí, está cada vez mais chamando atenção, trazendo resultado. Eu mesmo sou um que estou, então, me preparando, crescendo nisso e tentando entrar para esse jogo aí com o objetivo de me conectar com as pessoas, com o objetivo de agregar valor para os meus clientes e, obviamente, vender mais, que esse termina sendo o objetivo final aí, né? E digo mais que, inclusive, isso daí tá virando. Já era importante antes, né? Mas agora você pode ver que cada vez tem mais empresários, essas empresas ali realmente grandes e que se destacam no mercado aparecendo. Então tá virando cada vez mais uma trend, né, uma tendência no mercado, e é uma coisa que está agregando muito valor, porque se você tem conteúdo, né, você como um dono da empresa e tem muito conteúdo para passar ali para o seu cliente final, ou para até uma coisa que você pode pensar, você não precisa produzir conteúdo só para vender, uma coisa que mudou muito minha chave que eu estou fazendo para começar a produzir conteúdo também. Você tem você como empresário tem um problema que todos os empresários têm, que é pessoas. Você não está conseguindo Sim. contratar tão bem. Se você produz conteúdo, além de você conseguir vender e trazer autoridade para tua marca, você também consegue trazer autoridade e trazer novas pessoas para trabalhar contigo, novos talentos. Então, eu acho que não tem um lado negativo, né, em você produzir conteúdo e virar uma autoridade no segmento. Boa, pô, realmente. Esse é um ponto, né? Fala-se tanto em marca empregadora, né? Quero ser uma marca empregadora e tal. E essa
comunicação e tal, pode favorecer para isso, como você disse, né? E eu tenho mais uma pergunta aqui que se fala muito. Isso foi um tema que eu conheci também através de leituras e tal, mas é um tema que a gente fala semanalmente aí, né? Nas nossas reuniões aqui, que você traz muito para gente, que é a questão de previsibilidade. Cara, eu quero ter previsão, todo mundo quer ter previsão, quero saber o que eu posso vender, quero saber para até onde eu posso levar minha empresa. O que tu pode. Porque esse processo, então, de vendas através da internet, com esse funil que você apresentou para a gente aqui, o que que isso pode trazer assim, de previsão? Ótimo, boa. Ótima pergunta. Essa daí, inclusive, é o principal que eu falo para os empresários, que é o que a gente pode fornecer para a empresa de B2B, de marketing de performance. Qual que é o ponto? Se você simplesmente tem aquela métrica ali de quanto que você investiu, quantas pessoas trouxe ali do seu investimento, quantos leads, né? E quantas vendas você fez, você não tem muito uma previsão. Você consegue, com muito tempo, você consegue ter ali mais ou menos uns dados, mas você não sabe em detalhes o porquê que um mês está alto, o porquê que um mês está baixo. Então você não tem muita previsão. O que é previsão, né? Obviamente, não é uma coisa 100% assertiva, nada é garantido, né, no mundo, mas você tem um passo à frente do outro concorrente, por quê? Porque você sabe o que precisa ser feito para chegar naquele resultado, você tem as métricas, você tem número. Inclusive, tem aquela fala que em pessoas eu só confio em Jesus e o resto trago os dados, né? Tem o pessoal que fala isso daí. Então é Boa. dados. Isso daí é extremamente importante. Então, qual que é o ponto aqui para as empresas? Quando você tem aquele funil e você tem aqueles 3 níveis de métricas que eu falei ali, que é a parte do volume, porcentagem e custo de todas aquelas etapas do funil, você tem uma previsibilidade. Quando você começa a fazer isso em uma escala, quando você começa a colocar um tempo e uma energia nisso, você vai ver que em todos os meses está seguindo daquele jeito, ou o crescimento está indo daquela maneira, e você vai conseguir saber quanto que você vai investir e quanto que vai voltar, antecipadamente. Então a gente já chegou nesse nível várias vezes, claro que no meio desse caminho pode ocorrer algumas interferências, né, que pode fazer você mudar, mas o ponto é muito mais assertivo do que você estar totalmente ali no cego e falando, quero fazer tal. Então, o trabalho através da internet, eu diria que inclusive é o único trabalho de marketing ali que você pode fazer que de fato você tem uma previsibilidade de números, né, de dados, que você sabe exatamente quanto que você pode colocar e quanto que vai voltar. Isso daí é uma coisa que é fato, que a gente consegue provar com dados dos clientes que a gente tem aqui. Então, uma coisa que todos os empreendedores de B2B deveriam começar a implementar isso daí na internet, não só fazer aquele processo todo, como a gente falou, mas de começar a colher os dados para ter a previsibilidade. Poxa, que legal, que legal. Olha só quanta coisa que a gente conversou aqui, né? E na realidade fiz uma pautinha aqui, umas anotações com vários outros assuntos para conversar contigo, mas na realidade a gente tem a limitação de tempo aí, né? Então a gente tem que caminhar pro fim do episódio aqui. E antes disso, eu quero recapitular um pouco do que a gente falou aqui, e aí depois você fica à vontade para complementar. Mas olha só que coisa interessante, a gente falou aqui, né, sobre estratégia, sobre definir as fortalezas da empresa, uma proposta única de valor, definir público-alvo, canais de aquisição, verba de mídia, criativos, que são os anúncios, depois página de vendas, processo de vendas com segmentação, esse processo de venda com segmentação que ele nos traz, então, inclusive, facilidades de treinamento, facilidades de contratação, retenção dos colaboradores, porque tu pode fazer um plano de carreira. Falamos aqui, então, sobre aumentar as vendas, sobre termos um pouco de previsão. Olha que coisa incrível, cara, que um processo ele pega e organiza e ele te impulsiona assim para uma coisa, né, para crescimento. Crescimento, né? E eu sei que vocês falam muito de growth, né? E eu como prefiro assim trazer tudo para o português aqui e obviamente por isso que eu falo de crescimento, né? Inclusive eu tenho estudado muito e eu sei que vocês da V4, então vocês têm uma vertente de educação agora, que é a Stage, né? Inclusive eu estou super ligado ali, estou fazendo aulas, estou olhando ali o Fernando, o próprio Denner, que é o fundador da V4, e eu estou lendo coisas, estou estudando para me tornar ali um growth manager, né? Então eu quero eu já atuo dessa forma aqui na empresa, né? Hoje eu, além de CEO, eu estou à frente da nossa área de crescimento aqui, que é a junção de marketing e vendas, né? E, cara, eu quero, sinceramente, quero incentivar as pessoas, quero incentivar os empreendedores.
os profissionais que atuam nesse segmento de restaurante corporativo a olhar para isso, a se informar com isso, a entender que esse universo, né, ele pode te impulsionar aí para frente, para o crescimento, pode gerar um ciclo virtuoso, né, de geração de valor, de conhecimento para as pessoas, de possibilidades de aprendizado, possibilidades de crescimento financeiro, profissional, tudo isso, cara, através de um processo de marketing e vendas através da internet, né? Que no final das contas, isso tudo a gente não explorou aqui, mas a gente traz muito também a questão da ação humana, né? No criativo lá, no texto, na edição de vídeo, na forma da abordagem, tudo isso foi uma visão que eu aprendi também, e vocês complementaram um monte comigo isso aí, eu aprendi muito contigo aí, que é essa ação humana que a gente está aplicando ali para, afinal de contas, né, as pessoas elas querem comprar e não querem que a gente venda para elas, né? E isso tudo, esse processo e essa metodologia que vocês aplicam, que você nos ensinou aqui e que era muito mais apurada no processo aí e o modelo da V4 é explorado muito bem, né? E essa para mim foi uma recapitulação, um resumo do que a gente conversou aqui até agora. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, se tu quer agregar alguma coisa que eu tenha passado, senão eu tenho uma outra pergunta aqui para a gente caminhar para o final aí. Fica à vontade, Léo. Boa. Para finalizar só, uma coisa extremamente importante, a gente falou do funil, a gente falou de tudo isso daí, uma coisa que não pode passar despercebido, que a gente não vai ter tempo para comentar, mas depois vocês podem pesquisar mais sobre, que é a questão do CRM. Isso daí a gente acabou não comentando e é extremamente importante, todo mundo está ciente em relação a isso, porque a única maneira de você ter aquelas métricas, ter aquele funil, é com o CRM, que o CRM é a gestão de relacionamento com o cliente, né? Isso daí pode ser através de um software que a gente pode utilizar, eu posso depois indicar alguns ali também, mas o ponto é, antigamente o pessoal fazia na mão, né, no caderninho, e era gestão de relacionamento com o cliente. Então o importante é você ter esse sistema, né, de relacionamento com o cliente, e assim que você vai conseguir fazer esse processo todo dar certo. Senão, fica uma coisa muito complexa, tá? Então, outra coisa para agregar no final aí para vocês. Boa, show de bola. Tu falou de CRM, tu falou de software, e essa semana eu estou ajudando um amigo e ele trabalha com persiana, tem uma empresa, uma fábrica de persiana, não tem nada a ver com o segmento, e aí eu estou ajudando ele um pouco nesse processo de marketing e vendas ali, ele é meu irmão aí de 30 anos, estamos fazendo algumas reuniões, conversando um pouco sobre isso, e eu perguntei sobre CRM e ele falou que ele não conhecia. Eu falei, não, conhece. E aí ele falou que ele tem o caderninho, que hoje virou uma planilha, que ele anota a última compra, quando é que ele vai fazer contato que vai ter uma provável ajuste ou conserto lá, ou manutenção, que ele coloca o aniversário do cara e ele manda mensagem. Que ele anota que o cara disse para ele que comprou a persiana para sala, mas em breve vai querer botar no quarto do filho. Eu falei, cara, isso que tu já faz. Tu fazia no caderninho, agora tu faz uma planilha e dá teus pulos aí. Tu só não tem o software, que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer lá. Mas é isso que tu falou, né, Léo? Que é aquela tarimba do vendedor e que hoje tem várias facilidades para nos ajudar a extrair mais valor, manter um Exato. relacionamento, é isso, né? Exato. O CRM não é o software, né? O software é só uma maneira de você Isso. fazer a gestão de relacionamento com o cliente. O CRM é você fazer. CRM de fato é isso, né? Gestão de relacionamento com o cliente. Então, se você está fazendo na planilha, se está fazendo no papel, se está fazendo no software, é importante você fazer. Essa é a mensagem final que pode mudar a vida aí da empresa de vocês.